Olá, sejam bem-vindos à aula de atualizações do Profit, o nosso software de programação. Então, essa aula é para você que já está acostumado ou acostumada a programar aparelhos auditivos no Profit e quer conhecer um pouco das 4 atualizações que nós estamos trazendo com a linha de produtos Omega AI ou Noble AI. Se você está programando pela primeira vez, né, já é um cliente novo da Starkey ou da Nuir, e ainda não conhece a programação básica dos aparelhos, eu vou te redirecionar para essa aula de programação que vai aparecer no izinho aqui no canto superior direito da tela no nosso vídeo do YouTube. Então as 4 atualizações são otimização de modelo acústico 2.0, demonstração dos controles de usuário, configurações da transmissão de áudio de celulares e, por fim, as notas da sessão. Bom, então a primeira delas é a otimização do modelo acústico 2.0. Essa é uma função que acontece juntamente com a ferramenta de cancelador de feedback. Só para vocês entenderem um pouco como ela funciona, quando a gente coloca aqui no software em opções acústicas, né, qual é o tipo de acoplador que a gente tem? Nesse meu exemplo, eu coloquei que eu estou com um molde, né, personalizado, é um molde acoplado, na verdade o software já identifica que é isso, e eu coloquei que eu estou com uma ventilação grande. Nós não estamos nem entrando no mérito aqui de como escolher a ventilação, porque isso a gente já falou na aula de seleção de produtos, que é através do limiar de 500 ou 750 Hz. O que é importante, só para eu poder demonstrar a ferramenta com vocês, é que eu estou com um aparelho sem ventilação. Porém, eu estou informando aqui para o software, vamos supor que, na verdade, eu tivesse, de fato, um aparelho com ventilação grande. Estou falando aqui isso para ele, ok. Quando eu for rodar o cancelador de feedback, ele vai levar essa informação em consideração, porque cada forma de acoplador, seja um molde com ventilação, sem ventilação, ou a 1, 2 ou 3, ou Aeros, ou uma oliva aberta ou fechada, ela tem uma predisposição, vamos dizer assim, uma probabilidade de escape de som. E o software sabe disso. O que a otimização de modelo acústico faz é ler esse som que escapa e ver se é compatível com esta opção acústica aqui. Então, por que eu estou mentindo para o software? Só para poder demonstrar para vocês. Eu estou com uma adaptação super, ultra fechada, mas estou falando que é a grande. Vamos ver o que o software diz para mim logo após eu iniciar o teste do cancelador de feedback? Pronto, eu realizei aqui o cancelador com o aparelho na minha orelha e essa nova tela aparece para você após quando ele identifica, né, que tem uma diferença entre o tipo de acoplador que você pôs e o que ele de fato conseguiu medir. Então aqui o que ele está te mostrando? Qual que é o alvo para 65 dB, sempre o alvo para a entrada média. O que seria previsto com uma ventilação grande, né? O quanto que a gente conseguiria medir de resposta da orelha real e por que ele julgava, né, que seria mais baixa a resposta? Porque eu estava falando para o software que eu estava com uma ventilação aberta, né? Só que na verdade eu enganei ele. Então na hora que eu medi, eu vi que eu consegui dar uma resposta maior do que a prevista, né? Então, só para retomar, a linha fininha contínua é o alvo que havia sido calculado, o que era previsto com essa opção acústica, essa ventilação super aberta, era uma resposta um pouco mais baixa, especialmente nos graves, claro, e o que foi medido, na verdade, se aproxima do alvo. Por quê? Porque eu, na realidade, né, gente, tinha uma ventilação fechada, né? Eu mantive os meus graves ali dentro, o que se refletiu aqui na medição do software, né? Em outras palavras, né, sendo bem cauteloso com o que eu vou falar agora, é como se eu estivesse realizando uma REAR utilizando o próprio aparelho. Por que eu falei de ser cauteloso? Porque a gente sabe que a REAR é uma medida de verificação realizada com o equipamento calibrado, né? Mas esta função pode te ajudar no caso de você não ter esse tipo de equipamento, né? E te deixa, os estudos de elaboração dessa ferramenta mostraram reduções de até 10 vezes nos retornos de paciente quando a gente iguala os alvos após a recomendação do software, tá bem? Então, voltando aqui, né, para o nosso software, foi identificada a discrepância entre o previsto, né, e o mensurado. O que a gente pode fazer? Igualar o alvo ou não igualar. Se for a primeira adaptação, é recomendado você clicar em igualar o alvo. O que é que vai acontecer? Deixa só a tela voltar aqui ao normal.
Eu vou voltar na tela de ajuste fino ou rápido, e aí ó, a gente tem os alvos junto com as respostas, né? Por quê? Porque eu falei que eu queria igualar o alvo. Se eu dissesse não, a resposta continuaria da medida anterior, que não, na verdade não havia medida ainda, né? Antes da medida, que era só baseado na média das orelhas, tá bem? Então, se eu tivesse clicado em não, quero igualar, era isso que ia acontecer. Na primeira adaptação, sempre igualem os alvos, pelo menos essa é a nossa recomendação. Se o seu paciente já está bem adaptado, você passou o feedback só para fazer, porque você trocou o acoplador, né? E aí, então, você pode colocar que não, o seu paciente já estava bem adaptado, não tem por que você mudar o cálculo dos alvos. E por que essa ferramenta é tão interessante? Porque ela leva em consideração as particularidades do canal de cada paciente e com isso a adaptação fica mais individualizada. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente realiza, né, aceita, né, a atualização dos alvos pela otimização de modelo acústico, e aqui à esquerda a resposta, né, a REAR, medido mesmo com equipamento de calibração, no caso nesse exemplo do artigo era o Verifit 2, e aí a gente consegue ver que de fato a resposta da orelha, né, no melhor ajuste e após a função, né, de otimização de modelo acústico, está bem em cima dos alvos conforme predito ali pelo funcionamento dessa função. Outra atualização é a demonstração dos controles de usuário e dos seus indicadores. A gente sempre conseguiu testar os indicadores com o paciente através do menu Indicadores. Então, a gente vinha aqui em Indicadores, escolhia o indicador adequado, né, de bateria, programa, e a gente colocava, né, a demonstração através do aparelho. Ok, a atualização se encontra no menu Controles de usuário. Então, o que vai acontecer? Você vai selecionar o controle que você quiser e colocar na forma de controle, né, que você bem entender. Então, vamos supor, vou pegar o Edge Mode e colocar aqui no toque duplo. Ok, eu atribuí os meus controles. Isso não é novidade, isso sempre foi feito. Agora, se você rolar a tela aqui para baixo, você tem como iniciar o modo de demonstração. E aí, com isso, o seu paciente realizando cada um desses controles, ele vai escutar o indicador como se ele estivesse de fato fazendo a ação no seu dia a dia. O comando não vai acontecer, né? Então, por exemplo, toque longo é o modo soneca, né, que desliga o aparelho. Ele não vai de fato desligar o aparelho, mas ele vai escutar o barulho como se estivesse acontecendo. Então, ó, vou clicar em iniciar modo de demonstração, ele está ativo, a gente vê essas barrinhas verdes aqui indicando que está ativo. Eu estou com o meu aparelho direito, né, aqui na minha mão e eu vou, por exemplo, apertar o toque curto. E aí a gente vê no software, né, que está piscando em verde ali. Vou apertar o toque longo agora. Pronto, fez o toque de modo soneca, né? E o toque duplo fez o indicador, vocês não estão com o aparelho, então não conseguem escutar. E aí se, por exemplo, fiz o toque curto e o paciente não consegue escutar ou não está claro para ele, a gente pode então fazer o quê? Aumentar o volume dos indicadores, né? E aí fazer novamente e ver se ele de fato está escutando de uma maneira né, que seja entendível ali para ele. Tá bem? Parou, né? Com isso, você pode interromper o modo de demonstração e volta ao normal. Agora os controles não vão funcionar mais. Outra atualização bastante esperada pelos profissionais era uma forma de configurar a qualidade do áudio de transmissão do celular através do nosso software de programação. Para quem já é cliente de muitos anos, lembra-se do intensificador de transmissão. Era uma memória específica programada pelo profissional e aí o paciente saía do software, ia lá para o celular, testava, se fosse necessário algum ajuste, a fono ia lá e fazia. Com a linha Genesis ou NXG, o ajuste veio através do aplicativo apenas, né, na função ajustar som ali na tela do aplicativo. Então agora, com a linha Omega AI e Noble AI, a gente tem a opção de fazer uma combinação das duas, porque a gente ajusta o som de transmissão enquanto o paciente está ouvindo a música do celular. Então o aparelho fica ligado tanto com o software de programação, para uma programação ao vivo, quanto com o celular em transmissão. Vamos fazer junto para demonstrar? Então no software, aqui no menu escondido, né, lembrando que você pode afixar ou desafixá-lo, ó, clicando nesse pino, nessa agulhinha, você vai ter o menu de transmissão de áudio se você estiver programando um aparelho Omega ou Noble AI.
tá bem? E aqui é uma tela de ajuste rápido ou ajuste fino, né? Assim como a gente já tem lá nas curvas de resposta do aparelho. E aí a gente vai clicar em iniciar modo demo. Quando eu faço isso, e aí, pessoal, o par de aparelhos já tem de ter estado pareado com o celular. Se você não fez isso, não tem problema. Sai da programação, faz o procedimento de emparelhamento e aí depois você volta para cá, tá? Então, por quê? Na hora que eu colocar iniciar modo demo, o aparelho ele vai se conectar com o celular apenas para a transmissão de áudio. Então, durante essa função, você não vai mexer no aplicativo MyStark, você não vai ficar mexendo nas configurações ali. É estritamente para você colocar um áudio para tocar no aparelho auditivo, tá bem? Bom, então vamos fazer aqui na prática, né? Como eu disse, eu já tenho um aparelho, um celular emparelhado, tá? Eu vou clicar em iniciar modo demo e eu vou colocar também aqui nessa tela compartilhada com vocês uma gravação da tela do celular, como se você pudesse ver ali com o paciente, para facilitar a visualização de vocês, tá bem? Então vamos lá, cliquei em iniciar modo demo. E aí agora, se você olhar na tela do celular, vai aparecer uma mensagem, né, de que os aparelhos já estão conectados a outro dispositivo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma música para tocar aqui no meu aplicativo. E olha, o software já identificou que está em transmissão. Você percebe por essa espécie de barra verde que fica correndo aqui, né? Indicando então que ele está fazendo a transmissão para o celular, o seu paciente não está te ouvindo, tá? E aí vamos supor que ele te faz um sinal que está muito fraco. Então você vem aqui em todos, né? Pode aumentar, né? Falar, e aí, tá num volume bom? E aí, se você for se comunicar com ele, vai ser um pouco complicado, né? Então o que você faz? Põe a transmissão no mudo. Aí, neste momento, o seu paciente volta a te ouvir, aí ele pode te dar um feedback ali, né? Se ele gostou, se ele não gostou, e aí você faz os ajustes. E claro, se o paciente tiver mais conhecimento ali, um pouquinho de acústica, né? Falar, eu quero que aumente os graves, as médias, aí você pode vir aqui, né, expandir tudo e ver qual que é a região de frequências, ele vai ali te ajudando, se ele puder ver junto com você na televisão, na tela do computador, o que é que você está fazendo, melhor ainda, tá bem? Aí você pode voltar, por exemplo, aqui com a transmissão, volta a transmitir, tá bem? Feito isso, já está tudo resolvido para o modo demonstração, e aí então os aparelhos perdem a conexão com o celular e voltam a estar 100% com o software de programação. Bom, coisas importantes. O seu paciente continua com aquela opção de, durante uma transmissão, ele manualmente equalizar o áudio, né? Só que se ele fizer isso, ele vai sobrescrever esse ajuste que você fez aí durante pelo software de programação, tá? E da mesma maneira, se ele fez algum ajuste pelo aplicativo dele, e aí você abre uma seção nova aqui no software, e você faz algum ajuste, você sobrescreve, né, o que o último, sempre o novo sobrescreve o que o último realizou. E por último, a ferramenta de notas da sessão, que te permite rastrear ajustes feitos no Profit e assimilá-los a possíveis queixas do seu paciente. Bom, a função de notas da sessão ela pode ser encontrada aqui embaixo, esse quadrado com um lapisinho, é tipo um bloco de anotação mesmo, e você clica aqui, e esta sessão que eu estou no momento, é da mesma que eu estou gravando a aula, né? Desde o começo, então você pode ver que eu fiz vários ajustes, né? Eu mudei tamanho da ventilação para fazer otimização de modelo acústico, passei cancelador de feedback, a gente trocou lá os controles de usuário e o áudio da transmissão de áudio foi a última função que a gente mexeu. Cada ajuste aparece aqui em azul e o menu o qual ele pertence, por exemplo, o ajuste de transmissão é o menu transmissão de áudio. Né? Quando a gente estava demonstrando os indicadores, a gente estava no menu indicadores e por aí vai. Nessa coluna aqui à esquerda, a gente sempre vai ter todos os ajustes realizados ao longo de uma sessão. E aqui à direita, a gente tem os tópicos do dia, né? Os tópicos que o paciente te trouxe. Por um exemplo, o seu paciente pode ter vindo a esta sessão se queixando de que o áudio da transmissão do celular está muito baixo. E aí você adiciona um tópico, tá? E aí,
ele chegou com essa sessão, com essa queixa, né? Você realizou esse ajuste aqui, ó, né, de transmissão de áudio, e aí você então associa o ajuste à queixa. Mas vamos ver, tudo bem que ele já te falou ali na hora que estava bom, mas você pode, se você quiser, colocar para verificar na próxima sessão. Se você acha que já está resolvido, coloca como tópico resolvido. Colocando como tópico da próxima sessão, quando você voltar, ele vai aparecer para você que você tem coisas ali, assuntos a serem tratados, tá? Então, você pode associar aqui e manter para verificar na próxima sessão, e aí pôr até notas adicionais. Paciente não tinha certeza se o ajuste estava bom. Você pode pôr algo, né, bem aberto aqui, né, como anotação, enfim. E aí você sai da sessão e a salva. Pronto, saímos da sessão e salvamos. Vamos supor que agora a gente está em um outro dia, né, num retorno ali do paciente, aí a gente vai conectar os aparelhos auditivos e ali você tem então o sininho aqui à esquerda com uma observação. No meu caso, esse aparelho eu tenho uma notificação porque eu não dei controle de acesso ao zumbido que eu havia previamente programado. Mas o que nos importa é a parte aqui de baixo, essa outra coisa. A gente tem notas da sessão que não estão completas, tá? E você então clica aqui e vê o que era, né? Olha, é um tópico da nossa última visita. O áudio da transmissão do celular está muito baixo. E aí você vê, e aí, deu certo? Isso foi resolvido? Foi. Se você fala que foi resolvido, isso some, né? E aí isso não acontece mais. Então, o que a gente pode fazer então? Aparelho, vamos colocar uma queixa nova. Aparelho ruidoso em ambiente silencioso. É uma queixa bem comum. Vamos adicionar. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no ajuste fino e vamos reduzir, então, né, a resposta de sons fracos. Fizemos esses dois ajustes. Eu cliquei 2 vezes, tá bom? Então, vamos ver. Olha lá. Aparece, né? Porque eu cliquei 2 vezes, cada incremento é menos 2 dB. Então, ó, eu fiz isso para sanar esta queixa de aparelho ruidoso. Vamos verificar na próxima sessão isso, né? Então, paciente orientado a observar melhora, por exemplo. E aí você pode, então, né, também tanto copiar todas essas anotações para um bloco de notas. E aqui vocês veem, né? Tá copiado aqui como um texto formatadinho, tá bem? Ou ainda você pode exportar isso, tá bem? E aí ele salva mesmo como um arquivo de texto, tá bem? Então, olha, eu fiz esse ajuste para esta queixa e eu vou salvar aqui a minha sessão. Né? Eu coloquei, né, só para retomar, para verificar na próxima sessão. Então, como eu coloquei para verificar na próxima sessão, vamos supor que eu estou numa terceira sessão, aqui, ó. Coloquei para conectar os aparelhos. Né? Não importa, eu entrei numa nova sessão. Se porventura eu não sanar aquele tópico, né? Eu não colocar ele como ajustado, então vamos supor, sei lá, fiz um ajuste qualquer aqui só para falar que eu mexi em alguma coisa, tá? Olha, eu fiz alguma coisa no retorno, eu estou indo embora. Mas e aquele tópico lá, antes daquele tópico da semana passada, ó, e tá aqui, ó, tá bem grande. Visite as notas da sessão para exportar. Por quê? Porque tem ajustes que não foram salvos ainda, não foram resolvidos, ó. Fica bem em evidência. E aí a gente pode colocar que ou foi sanado, né, não é mais um problema, ou se não, eu quero revisitar, se eu clicar nessa opção do meio, ela vai continuar meio que me perturbando ali na sessão seguinte. Aí eu falo, não, foi resolvido, então vai sumir. Na próxima sessão ela não vai mais aparecer. Tá? Então, é uma forma de você manter um controle maior ali de tudo que o seu paciente se queixa, o que você fez para resolver, né? E ter muito melhor monitorado, né, o cuidado com o seu paciente. Se você vier aqui em recuperar sessão, por exemplo, você pode clicar nos quadradinhos e ver as anotações, ó, de todas as sessões que você realizou, né? Você vê tanto os ajustes e tópicos quanto aquelas notas abertas, né, que você escreveu ali embaixo. Tá? Então é uma ótima forma ali de você manter um controle muito mais organizado do seu escritório, ainda mais se você tiver bastantes pacientes, né? É uma forma muito melhor de você se organizar enquanto profissional e também poder utilizar isso como evidência, né? Porque tem data e hora de gravação e por aí vai. Então é isso, essas eram as 4 atualizações do Profit. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o nosso suporte técnico.
Muito obrigado e até a próxima.